Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TVU Jornal. Hoje já é quinta-feira, dia 21 de maio, e a gente agradece a sua companhia. TVU Jornal começando, então vamos aos destaques de hoje. Covid-19, Votuporanga tem dia sem registro de novos casos positivos e aumento no número de exames com resultados negativos para a contaminação. Prefeito João Dado publica novo decreto relacionado ao comércio. Prefeito falou com a nossa equipe sobre o assunto. Presidente da Associação Comercial de Votuporanga emite comunicado aos comerciantes e também comenta sobre novo decreto. Enem 2020 será adiado. Data da prova será definida através de enquete com os estudantes inscritos. Você que faz parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe, já foi imunizado? Secretaria de Saúde fala sobre a importância de tomar a vacina. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Nesta quarta-feira, Votuporanga não registrou nenhum novo caso de coronavírus. Nós vamos conferir neste momento o boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria de Saúde. Então, no total, até ontem, às 5h35 da tarde, Votuporanga registra aí 29 casos confirmados para coronavírus. Teve aumento no número de exames negativos, agora são 204. Em investigação, há 4 casos. Pessoas com sintomas não graves que estão em monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde são 172. E nesta quarta-feira, dia 20 de maio, o prefeito João Dado publicou um novo decreto relacionado ao comércio de Votuporanga. Sobre isso a gente fala agora com Josiano Garofolo, que tem mais informações. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Foi publicado ontem o decreto número 12.363, decreto municipal, no Diário Oficial Eletrônico do município, em que, basicamente, segundo o texto, são novamente flexibilizados alguns setores para a abertura em Votuporanga, seguindo todas as normas, todas as exigências com relação à higiene e também distanciamento do Ministério da Saúde e também da Secretaria da Saúde. Esse decreto diz o seguinte, que ficam referendados pelo município de Votuporanga atividades definidas como essenciais pelo decreto federal número 10.282. Para contextualizar o pessoal entender, na sexta-feira da semana passada, uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo acabou derrubando vários decretos municipais de abertura de, por exemplo, de lojas com uma porta apenas para recebimento de boletos, a realização de cultos religiosos, abertura de academias, enfim. Vários decretos municipais foram derrubados com uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como base a orientação, o decreto estadual, que tem uma quarentena mais rígida, então seguindo as determinações estaduais. O decreto publicado ontem, assinado pelo prefeito João Dado, toma por base esse decreto federal que tem os serviços considerados essenciais para funcionar. Então, esses serviços essenciais, a partir de hoje, cumprindo o decreto, podem abrir em Votuporanga. A gente conversou com o prefeito João Dado, que falou sobre esse novo decreto, que levou ele a fazer um novo decreto com essas mudanças que já estão valendo. Bem, o município de Votuporanga, através de um estudo aprofundado do nosso procurador-geral do município, Dr. Douglas Lisboa, e apoiado também pelo Dr. Edson Caporalim, que é do gabinete, fizeram um estudo jurídico e compreenderam que houvera alguns enganos por parte do Tribunal de Justiça, do desembargador que concedeu a liminar. Recorremos ao Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
referendamos no município as atividades essenciais que são privativas do presidente da República na forma da lei federal. Dessa maneira, Votuporanga optou por cumprir estritamente o que diz a Constituição Federal, o que diz a Lei Federal 13979, que é uma lei federal de cumprimento obrigatório por todos e que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, e também editamos o decreto no sentido de fazer valer aquilo que a lei federal determina. Ontem, quarta-feira, segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde, não houve registro de novo caso positivo de coronavírus, contaminação por coronavírus em Votuporanga, e, por outro lado, teve o aumento no número de exames negativos, com resultado negativo. Perguntamos para o prefeito de Votuporanga, João Dado, como ele vê esse atual momento de combate a essa doença aqui no município. Vejo um momento positivo, a nossa curva não está crescendo de forma acelerada, que esse é o grande objetivo das medidas de proteção social. Isolamento, quarentena, tudo isso é para diminuir a velocidade de propagação do vírus. Votuporanga está conseguindo fazer isso. Nós temos uma média de 55% de isolamento social desde o dia 5 de março até 18 de maio. Portanto, Votuporanga está de parabéns, a nossa gente. Continuem a nos ajudar com o isolamento social. Quem não precisar sair de casa, não saia, fique em casa, participe desse mutirão de combate ao coronavírus. E por fim, o prefeito João Dado também comentou sobre a antecipação de feriados, proposta que foi aprovada na Câmara de Vereadores lá de São Paulo, capital. Inclusive lá hoje é feriado, uma antecipação do Dia da Consciência Negra. E também será votado hoje à tarde a antecipação do 9 de julho em todo o estado pela Assembleia Legislativa. O prefeito João Dado comentou a opinião, deu uma opinião sobre essa questão de antecipar os feriados. Vamos ouvir. Eu entendo que não é momento de feriado. Esse não é o momento de Votuporanga. Em Votuporanga nós temos que trabalhar para ter uma vida digna. Então não antecipamos nenhum feriado, estamos aguardando a decisão da Assembleia Legislativa em relação à próxima segunda-feira. Se a Assembleia decretar feriado estadual, o que eu considero um erro, um engano, porque 9 de julho foi um grande movimento de patriota, um movimento cívico do povo paulista para evitar o descumprimento da Constituição Federal. Então, entendo que em 9 de julho, Votuporanga vai homenagear os nossos bravos e heróicos soldados que lutaram por São Paulo e pelo Brasil. Acompanhamos então o posicionamento do prefeito de Votuporanga, João Dado, então reforçando, já podem funcionar no município por conta desse decreto municipal publicado ontem, que segue diretrizes de um decreto federal, como serviços essenciais, as academias, também comércios abertos com uma porta para recebimento de boletos, pagamentos pelos clientes, também cultos religiosos, enfim, salões de beleza, barbearias, a partir de hoje, claro, seguindo uma série de exigências, como o uso de máscara, distanciamento entre os clientes e também disponibilização dos estabelecimentos de álcool em gel 70%. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E reforçando o que o Josiano disse, o novo decreto passou a valer nesta quinta-feira e tem repercutido bastante em todos os setores. Ontem, logo após a publicação do decreto, a Associação Comercial de Votuporanga emitiu um comunicado aos comerciantes com orientações. O repórter Danilo Arroio Martins traz mais informações sobre este comunicado da ACV e também sobre o movimento no centro de Votuporanga nesta quinta-feira, primeiro dia após o novo decreto. Danilo, boa tarde. Nesse momento, aqui no centro de Votuporanga, existe um pequeno movimento de pessoas que estão no comércio e também nos bancos. Vou pedir para o cinegrafista Carlos Nunes mostrar para a gente. Nesse banco, por exemplo, tem uma fila que está sendo organizada pelos funcionários. As pessoas estão utilizando as máscaras. Ali também, um pouquinho mais à frente, tem uma loja onde também há filas para poder entrar na loja. Pessoas também utilizando máscara.
E aqui do meu lado direito, nessa outra loja, como a gente pôde ver aí no decreto do prefeito João Dado, abertura apenas de uma porta. A maioria das pessoas que circulam aqui pelo centro de Votuporanga estão utilizando as máscaras faciais. Mas, nesse tempo que nós estamos aqui na Rua Amazonas, nós verificamos pessoas também que não estão utilizando máscaras. Por isso é importante deixar bem claro que o uso de máscaras faciais em locais públicos, ou seja, fora de casa, é obrigatório. Então, todas as pessoas que vêm para as ruas ou que vão em alguma loja ou em banco, é obrigatório o uso de máscaras faciais. Eu conversei com o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, para saber a posição da ACV em relação a esse novo decreto. Vamos acompanhar o que ele nos disse. A opinião da CV é aquilo que a gente sempre vem cobrando o prefeito, correndo atrás, que flexibilizações para abertura, tudo. E esse decreto que foi publicado aí veio assim a voltar àquele que era antes da decisão do tribunal. Porque aí abre as portas para recebimento, a outros segmentos, academia, cultos. Então, assim, a função da CV é essa. Para nós, a gente sabe, a gente respeita todo procedimento aí de saúde, usando máscara, tudo, mas o comércio precisa, né, de um foro, precisa de estar trabalhando, precisa de estar fazendo essas vendas aí, porque senão não vão suportar. Então, para nós é um sucesso, assim, a gente todo dia, toda hora conversando com o prefeito, cobrando, brigando com ele, sabendo que ele também tem as suas restrições em cima dos decretos aí, ele nos premiou na tarde de ontem com essa questão de você estar fazendo, né, essa reabertura novamente aí. Tomara que a gente não tenha problema, que não venha ninguém fazer isso aí, fechar novamente. Para nós é um sucesso e com certeza os comerciantes estão todos assim um pouco mais aliviados com o peso nas costas, porque está difícil. A gente percebe que está difícil o comércio, sem vender, sem nada, e as suas despesas não param de chegar. Obrigada, Danilo. E a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a denúncia de que pessoas estão se passando por funcionários da pasta para ir às residências e realizar aferição de pressão arterial sem a devida identificação. Portanto, a pasta refuta a ação e informa que há protocolos estabelecidos para abordagem e atendimentos domiciliares de saúde. Sendo assim, a Secretaria orienta para que a entrada de estranhos não seja permitida. Em caso de dúvida, o morador pode ligar para o 0800 771 8070 ou contatar a unidade de saúde mais próxima. Todos os funcionários da Secretaria, segundo a Prefeitura, inclusive agentes comunitários de saúde de endemias, estão devidamente identificados com uniformes e crachás. Ainda falando sobre saúde, a Secretaria Municipal de Saúde começou nesta semana a terceira etapa da campanha de vacinação contra a influenza, a gripe. Estão sendo imunizados todos os grupos prioritários. Nós vamos falar agora com Yasmin Gutierrez, que tem mais detalhes. Boa tarde, Yasmin. Olha, desde a primeira etapa dessa campanha até esta quarta-feira, dia 20 de maio, quando foi passada a última atualização, a Secretaria Municipal da Saúde informou que já foram vacinadas, já foram imunizadas 23.173 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, incluindo aí os idosos, que foram vacinados mais de 14.638 idosos, correspondendo a uma cobertura vacinal de 115,54%. Isso sem contar os trabalhadores da saúde, crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos de idade. Essa vacina contra a gripe é disponibilizada pelo governo federal para a campanha e protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe influenza, H1N1, H3N2 e a influenza B, que é a gripe comum. A gente conversou com a enfermeira responsável pelo setor de imunização aqui da Secretaria Municipal da Saúde, a Daniele Fortilli, quem nos falou sobre a segurança também dessa vacina e nos passou outras informações importantes sobre a campanha. A gente confere agora.
Ela é uma vacina que ela não protege contra o coronavírus, né? Ela protege contra esses 3 tipos de gripe, que são também muito importantes, né? São gripes assim, vírus que podem levar a influenza grave, só que isso serve para facilitar, diminui as infecções respiratórias por influenza e isso facilita no diagnóstico do coronavírus. Então é importante que as pessoas se vacinem, os públicos-alvos aí procurem a unidade de saúde para se vacinar. A criança, a gestante, é muito importante, que é um grupo bastante vulnerável para as complicações de influenza. Então, procurem se vacinar. Nós temos vacinas disponíveis no horário de atendimento da unidade de saúde. Nós temos vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde de Votuporanga, inclusive aqui na Secretaria Municipal da Saúde. Quem ainda não se vacinou pode procurar a unidade para se vacinar. E as unidades de saúde no município funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, algumas delas também no horário estendido, horário do trabalhador, com ampliação do horário de atendimento. E o assunto agora é obra de pavimentação do prolongamento da Avenida das Nações, que fica no 2º Distrito Industrial, que segue em andamento. Segundo a Prefeitura de Votuporanga, até o momento, foram executados 20% do serviço, sendo a realização de galerias, preparação do subleito e terraplanagem. O investimento é de mais de R$ 124.800 de recursos próprios. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre a vacinação contra a gripe. E ainda, o Enem 2020 será adiado. De acordo com o INEP, uma enquete deve escolher datas entre 30 a 60 dias depois do previsto. Não saia daí que a gente te explica no próximo bloco. Assim como a graduação e o Colégio Unifev, a pós-graduação Unifev também deu andamento às atividades com a realização das aulas online. De acordo com a coordenadora do setor, professora mestra Edilene Simioli, os cursos de pós-graduação seguem uma programação diferente da graduação. Por isso, a retomada das aulas está acontecendo de forma gradativa. Até o momento, as aulas remotas estão sendo realizadas para as especializações em design de interiores, em engenharia de estruturas, em engenharia de segurança do trabalho e em psicanálise clínica. Nas próximas semanas, as demais turmas devem retornar às suas atividades. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação. O telefone é o 3405-9985. E o assunto agora é o Exame Nacional do Ensino Médio, que será adiado neste ano. De acordo com o INEP, uma enquete deve escolher datas entre 30 a 60 dias depois do previsto. Para saber mais sobre o assunto, nós voltamos agora com Josiano Garofolo, que tem mais detalhes. É isso aí, Stephanie. Fala agora sobre a situação do Enem, que teve uma alteração, como você disse, divulgada ontem. O cronograma inicial previa a aplicação do Enem 2020 impresso nos dias 1º e 8 de novembro. Já os participantes da versão digital, que é uma novidade desse ano, fariam a prova nos dias 11 e 18 de outubro. Aproximadamente 3,5 milhões de candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para definir a nova data, o INEP promoverá uma enquete direcionada a todos os inscritos no Enem 2020, essa enquete que será realizada em junho por meio da página do participante. As inscrições para o exame seguem abertas até às 11h59 da noite de desta sexta-feira, dia 22 de maio. Ontem, mais cedo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, mencionou um possível adiamento do Enem pelas redes sociais em sua conta no Twitter. Ele disse o seguinte no Twitter, que diante dos recentes acontecimentos no Congresso e após conversas com líderes lá na Câmara dos Deputados, existe a possibilidade. A Câmara dos Deputados está pautada para votar esse requerimento de urgência sobre adiamento do Enem, adiando enquanto durarem medidas sanitárias emergenciais. Essa é a proposta que está sendo analisada pelos congressistas
em Brasília. Então, reforçando a informação, o Ministério da Educação decidiu adiar o Enem 2020 em função dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto anteriormente nos editais. Em breve, com certeza, a gente vai estar acompanhando novas informações sobre o Enem 2020, devem ser divulgadas. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E chegou a hora da previsão do tempo. A quinta-feira será bem parecida com ontem. O sol aparece entre poucas nuvens e todo o noroeste paulista segue sem previsão de chuva. Para hoje, em Floreal, os termômetros variam entre 18 e 31 graus. Em Álvares Florence, a mínima prevista é 19 e a máxima de 31. E aqui em Votuporanga hoje, os termômetros variam entre 19 e 32 graus. Neste momento na cidade, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 30 graus. E segundo o portal Climatempo ainda, uma frente fria deve chegar no estado nesta sexta-feira e derrubar as temperaturas, além de trazer chuva para algumas regiões. Aqui em Votuporanga, a gente deve sentir as temperaturas mais baixas a partir de sábado. Toda quinta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Mais Verde. E a dica de hoje é sobre samambaia, sobre os cuidados, também sobre plantio. Vamos acompanhar. Olá, hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde e olha só, ao meu lado, a Silvia Dalto para dar mais uma dica para você. Olha que paredão mais lindo que nós temos aqui atrás. Mais verdinho, com samambaia, é a dica de hoje. E por conta da pandemia, estamos com máscaras para poder nos prevenir, não é mesmo, Silvia? Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Exatamente, hoje todo mundo de máscara, se prevenindo, né, Júlia? Com certeza, é preciso, não é mesmo? Sim. Nem por isso vamos deixar de dar a dica para o pessoal aí de casa. Fala um pouquinho da dica de hoje, Silvia. Hoje nós vamos falar da samambaia. Então, samambaia é uma planta bastante antiga e o que ela gosta é de sombra e água fresca, literalmente. Bastante usado em jardim vertical, pergolados em bica d'água, próximo a aquários, pela umidade. Então hoje nós vamos ensinar, por exemplo, como cuidar da samambaia e como fazer sua reprodução. E ela pode ser colocada também dentro de casa ou só em ambientes externos? Pode colocar dentro de casa desde que seja próximo a uma janela, sem corrente de ar. Então tá bom. Aqui nós temos um material aqui que é para tirar a muda, é isso? Isso. Nós vamos fazer a reprodução da forma mais simples. Certo. E hoje, como nós estamos com 2 microfones, quem vai fazer sou eu e você que vai me ensinar, não é mesmo? Para mostrar como é simples. Isso. Então vamos lá. Vale lembrar que a samambaia, para você fazer a reprodução, tem 2 formas, né? Pelos esporos, só que como essa muda é jovem, então ela não tem esporos ainda. O esporo seria aquelas bolinhas pretas que a gente vê na samambaia, que nessa não tem porque ela é jovem. Mas nós vamos fazer da forma mais simples, que é a divisão de touceira. O Paulo vai dividir uma muda pra gente. Nós vamos usar uma embalagem de plástico, por quê? Porque ela retém um pouco mais a umidade. Se a gente fosse fazer uma embalagem de barro, ela evapora a umidade do vaso muito fácil. Você vai colocar primeiro o musgo ou esfagno. Pode pôr uma quantidade boa. Vamos colocar areia grossa. Pode despejar esse potinho aí. Tudo isso para ajudar na drenagem, tá, Júlia? Vamos colocar o substrato, que é a terra, ok? Vamos virar uma quantidade mais ou menos generosa. Vamos com um ingrediente novo hoje, perlita. Para que serve a perlita? Para deixar esse solo bem
aerado, ou seja, bem arejado. E ela também é um ótimo transmissor de adubo. O adubo age muito mais rápido com a perlita. Pode pôr a muda no centro, faz um buraquinho. Sempre deixar a muda bem firme, bem socadinha. Isso, perfeito. Vamos completar com o substrato? Pode completar. Eu vou passar a adubação agora, só que a adubação a gente faz 6 meses depois do plantio. Mas, para mostrar para o pessoal, nós vamos fazer agora. Bem socadinha, bem linda. Vamos mostrar a adubação que será feita daqui 6 meses, mas nós vamos fazer agora. Nós temos 2 opções de adubação, que seria o osmocote. Gente, não é muito, tá? É pouquinho, porque isso é um adubo químico. Ele vai favorecer a foliação, para ela ficar com bastante folha. E a gente tem uma adubação orgânica, que é o que todo mundo tem em casa. Casca de ovo. A samambaia, ela gosta muito de cálcio. E a casca de ovo tem bastante cálcio. Então, olha, é uma adubação que você tem em casa, que você vai triturar, de preferência no liquidificador. Aqui eu fiz com a mão mesmo, triturei ela com a mão. E pronto, você tá com a sua muda adubada. Nossa, que simples! Então quer dizer que quando eu tenho aqui, por exemplo, uma samambaia que está bem cheia e eu quiser, porque elas têm algumas folhas que vão quebrando, secando, eu posso estar podando, cortando ela bem no pezinho e ela vai ficando aqueles monte de galinhos, né, seco. Vamos cortar. Então vai cortando e ele vai secando e vai enchendo. Antes de acontecer isso, para não perder todo o vaso, eu posso já estar tirando replantando a muda e fazendo... Se ela tiver muito grande, você pode replantar aqueles cabinhos, pode ser até usado como adubo também, né? Nada se perde. Ou, se ele tiver muito feio e não tiver totalmente seco, você coloca num lugar para ele secar. Às vezes a pessoa acha que a muda está morta por causa de um galinho seco. É só tirar esse galinho, a muda não está seca. Agora a irrigação tem que ser direto no solo. Não pode ser então nas folhas. Não, a samambaia não gosta que joga água nas folhas dela. Isso pode ser o que causa o amarelamento das folhas? Ela começa a apodrecer. Então ela não gosta. Agora em dias muito quentes você pode pulverizar a folhagem, mas nunca molhar. Em dias muito quentes. E o normal dela é você jogar água aqui, no solo. Quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia? Sim. Ela gosta então de ficar bem molhada. Sombra e água fresca. Tá certo, então não tem muito segredo. E olha que bonita. Isso Linda. dura o ano todo? Ou tem alguma época? Ela é perene, é para ela ficar o ano todinho. Certo. Gente, olha que coisa mais linda. E uma parede dessa então, hein, Silvia? Olha só. Maravilhoso. Essa tem uma irrigação, então a irrigação vai molhar só no solo mesmo, né? Nós fizemos uma irrigação automatizada para ser prático, mas pode ser molhado com a mangueira também. Que perfeito, e deixa bem fresquinho, né? Fica, libera bastante oxigênio. Essa é uma planta perfeita para deixar em quarto também, tá? Tem mais algum segredinho? Tem um segredinho fundamental, saber se ela não está numa corrente de ar. Ela não gosta de corrente de ar. Tem outro detalhe, a gente vai colocar essa samambaia numa varanda, próximo a uma janela. Tem que ser na altura da janela e não para cima da janela. Tem muita gente que coloca lá em cima, aí não pega umidade, é claridade. Samambaia gosta muito de claridade e não gosta de corrente de ar. Outro detalhe, mudas que não venham climatizadas. Então o local para comprar é importante. Mudas que você compra que vieram de estufas em caminhão refrigerado, vão para dentro de um ambiente refrigerado, você compra e vai para sua casa que não tem essa refrigeração. Essa mudança climática, exatamente, é difícil a adaptação. Exatamente. Então é importante sempre comprar, pagar um pouco mais caro, mas comprar uma muda já climatizada.
Olha, Silvia, muito boa dica. Tenho certeza que o pessoal aí de casa deve ter adorado. Mais uma vez arrasou, viu? Aprendi muito, mais uma vez. Muito obrigada. Vamos ver se na próxima a gente já faz sem máscara, né? Ai, tomara, né? Mas enquanto isso, vamos de máscara. Vamos de máscara. Bom, gente, até a semana que vem. Um beijo. Beijo, tchau, até a Até próxima. lá. Por hoje é só, o TVU Jornal fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar facebook.com/rádio e TV Unifev. A gente se vê amanhã, ao 12:30 aqui no TVU Jornal. Até lá, tchau, tchau.